Deixa o seu coração aberto. Deixa os teus olhos atentos. Porque o Espírito Santo, Ele quer nos levar para lugares mais altos. Deus tem um propósito maravilhoso, um chamado maravilhoso para cada um de nós. Ele quer nos levar para certos patamares que nós não alcançamos ainda. Amém? Ele quer encher os nossos corações da graça dele. E antes de eu começar a pregar, na verdade eu costumo ler um texto, aí eu oro e tal. Vamos fazer diferente? Já fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça nesse momento. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite porque nós desejamos a Tua presença. Deus, eu te peço que o Senhor aquiete toda a movimentação desnecessária, que o Senhor acalme, Senhor, os nossos corações. Todo zumbido, Senhor, das trevas tem que parar agora dos nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a Tua palavra. Senhor, que a Tua bênção e a Tua presença inunde cada coração aqui nessa casa. Ministra-nos, corrige-nos, exorta-nos. Nós queremos ser abençoados pela Tua palavra. Nós queremos ser cheios daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O Teu amor, Senhor, o Teu amor é tudo que nós desejamos, é a razão de nós estarmos aqui, é a razão de nós nos movermos, é a razão de nós permanecermos. Então continua derramando bênção, continua derramando glória, continua derramando graça nas nossas vidas. Quebranta os nossos corações diante da Tua presença. Que nós possamos sair dessa casa cheios da Tua glória, Senhor. Cheios da Tua glória, cheios da Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, dá mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. O tema da mensagem de hoje é o discípulo que ouviu não. Olha para a pessoa que está do teu lado, faz uma cara de profeta e fala assim: não. Você sabe que falar não em certos momentos é extremamente importante, certo? Nós entendemos que estabelecer limites é extremamente importante. Limites saudáveis, amém? Limites que correspondem à palavra do Senhor nas nossas vidas. Então dizer não é importante, mas também ouvir não da forma correta é importante. Amém ou não? Quem que é pai? Levanta a mão aí, pais e mães. Chega um momento que os teus filhos crescem, ou começam a andar pela casa, bebezinhos ali começam a andar, e inevitavelmente, momento canônico da vida de qualquer pai, qualquer mãe, você vai olhar para esta criança e você vai dizer não. Algumas 99,99% das vezes começará um choro. Amém? Estou falando de crianças pequenas, certo? Ah, porque você não me ama. Estão aqui comigo? Acontece, não acontece? Pais e mães, vocês já passaram por isso? A gente não vai expor as nossas crianças aqui nesse momento, amém? Mas acontece, certo? Dentro de um casamento, o marido em algum momento vai falar para sua esposa não. Em alguns momentos, a esposa vai falar para o seu marido não. Estão aqui? Pensem comigo e entendam algo claramente aqui. Não existe falta de amor em um pai que diz não para o seu filho que está prestes de colocar o dedo numa tomada, certo? Não existe falta de amor em um pai que corretamente olha para o seu filho e diz: não faça isso. Amém? Estão aqui? Estão entendendo comigo? Até então todos concordam? Ou você já está discordando?
Existe, na verdade, uma porção poderosa de amor sendo derramada sobre estas crianças que estão sendo cuidados pelos seus pais, que impõem os limites corretos para que eles não cheguem nos lugares aonde não deveriam, ou não causem dano para eles mesmos. Amém ou não? Nós vamos falar de um discípulo muito mais conhecido do que você pensa. Na verdade, você usa muito dos textos que foram preparados por ele para receber da parte de Deus, mas nós não falamos tanto desse discípulo. Ele foi um discípulo que ouviu de Paulo um não, e foi algo que foi realmente intenso, e que mudou ali a vida dele, e mudou algumas coisas. Em primeiro lugar, vamos para o fim da história primeiro, para que você entenda a parte boa, e depois nós voltamos para a dificuldade. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. A carta de Paulo a Timóteo é uma carta rica em instrução pastoral, rica em amor, rica em correção, rica em exortação, rica em discipulado. Amém? Paulo está discipulando o seu filho na fé, Timóteo, que agora ele já estava maduro, ele já não era mais um discípulo no meio da multidão, mas ele era agora o pastor da igreja de Éfeso. Amém? Ele já estava pastoreando uma igreja. A segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, ela foi a última carta escrita por Paulo. Um pouco antes desse texto que a gente vai ler, só estou te contextualizando, tá bom? Um pouco antes desse texto que a gente vai ler, Paulo, ele já está entregando a vida dele. Ele fala assim: quanto à minha vida, ela já está entregue como oferta de libação. Eu já estou me entregando no altar do Senhor. A minha vida já está no seu fim. Eu já combati o bom combate, eu já guerreei a boa guerra, eu já discipulei, eu já ensinei, eu sofri pelo Evangelho, mas não me arrependo de nada que eu fiz. São coisas que ele está dizendo nessa carta. E ele traz algumas instruções para Timóteo, pedindo para ele vir visitá-lo, porque ele sabia que os dias dele estavam terminados. E aí, para que você tenha um entendimento mais claro, no momento que esta carta chegou nas mãos de Timóteo, ela chegou junto com a notícia que Paulo havia sido morto por pregar o Evangelho. Ele estava preso porque ele estava pregando o Evangelho, e a morte de Paulo foi antes de que se cumprissem os desejos que ele deixa escrito, que é o que a gente vai ler aqui agora. Amém? Paulo está descrevendo assim para Timóteo: por favor, venha assim que puder. E ele continua dizendo no versículo 10: Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Em outras versões, a palavra está dito assim: Demas, por amar demais os prazeres deste mundo, me abandonou. Muitos abandonam a Cristo por amarem mais os prazeres desse mundo do que a presença de Deus. Amém? Abandonamos os nossos discipuladores, abandonamos os nossos pastores, abandonamos aqueles que investiram em nós, que nos amaram, que fizeram com que nós crescêssemos na fé. Então ele está falando de um cara aqui que o abandonou. Amém? Mas a gente não vai pregar muito sobre Demas hoje não, tá? Só guarda isso no seu coração. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Eles estavam aí trabalhando em favor do Evangelho. Você vê uma carta de Paulo a Tito também. Apenas Lucas está comigo. Lucas, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas e o texto todo de Atos dos Apóstolos, tá bom? E aí ele fala algo que nós vamos focar na mensagem dessa noite: traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Essa declaração de Paulo
sobre Marcos passou batido na minha cabeça por várias vezes. Timóteo, venha me ver. Ele continua falando depois, você não precisa ler aí, depois você lê na sua casa. Ele fala assim, traz a minha capa, traz os meus livros, traz os meus pergaminhos, traz algumas coisas aí, porque aqui está frio, porque o tempo está chegando, eu preciso ler. Como um pastor que investiu muito na vida desses homens, como um pastor que amou esses discípulos aqui, investiu sobre a vida deles, ensinou o evangelho para eles e acompanhou eles e continuava acompanhando o crescimento espiritual deles, mesmo preso, mesmo depois de ter sido esbofeteado, mesmo depois de ter tomado soco na cara, cuspida na cara, tantas coisas aconteceram, ele sofreu um naufrágio, ele se machucou, ele pagou o preço do evangelho, e ele fala para Timóteo, sofre comigo as dores do evangelho. Quem é membro dessa casa já me ouviu pregando sobre isso. Estou dando só um resumo aqui em favor da galera, amém? De todo mundo que está aqui, certo? Ele está trazendo toda essa revelação dentro da carta de Timóteo. Vale a pena sofrer em favor do evangelho, é isso que ele está dizendo para Timóteo, beleza? E eu não tinha reparado até ontem à noite, quando eu tive essa revelação, que ele estava falando do mesmo Marcos que tinha gerado uma confusão há um tempo atrás. Traz Marcos, porque esse cara é importante para mim. Vamos comigo aqui, parênteses muito grande, a gente já vai continuar falando de Marcos, tá bom? Vou te explicando, trazendo revelação, e você vai acumulando no teu coração. Existe uma tendência humana perigosa: definir pessoas pelo pior momento da vida delas. Talvez você tenha encontrado certas pessoas na sua caminhada, você tenha tido experiências ruins com outras pessoas, e você as define pelo pior momento da vida delas. Amém? Estão entendendo comigo aqui? Deixa o Espírito Santo falar com você. Um erro de alguém vira uma identidade, uma falha vira um rótulo, um abandono vira uma sentença. Você não consegue mais chamar a pessoa pelo nome, mas você começa a chamá-lo pelo seu erro. Ele já não tem mais um nome, agora ele é o mentiroso. Um exemplo qualquer. Quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos algo diferente. Deus trabalha com processos, não com rótulos. Deus trabalha com transformação, não com o erro das pessoas. Amém, queridos? E hoje nós vamos analisar essa trajetória de um homem que de fato ele falhou no início. Ele errou. Ele foi rejeitado por um dos maiores líderes do Novo Testamento. Ele se tornou um motivo de divisão na igreja lá em Atos. Mas no final, o próprio apóstolo Paulo reconhece que ele é útil para o avanço do evangelho. Vocês estão entendendo isso aqui, amados? Está muito subjetivo para vocês ou estamos chegando lá? Ele foi chamado de útil por aquele que havia o rejeitado. E tem um segredo muito forte na vida de Marcos aqui. Essa mensagem não é sobre perfeição em caminhar com Cristo, porque nenhum de nós é perfeito na presença de Deus. Nenhum de nós alcançou um patamar aqui que deve ser aplaudido ou deve ser louvado. Somente Jesus é perfeito. Somente Jesus é eterno em graça. Em Atos capítulo 13, versículo 13, abre a sua Bíblia lá comigo. Esse é o texto que retrata um fracasso ou uma falha desse homem que nós chamamos de João Marcos, ou mais conhecido pelo seu segundo nome, Marcos. Nesse momento chamamos ele de Marquinhos. Amém? Em Atos 13 era Marquinhos. Atos 13:13. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos num navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Pergue. Ali, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Ah, beleza, ele foi para outro lugar, diferente do que eles estavam indo. O que isso tem a ver? Só para te dar o contexto, você não tem que ler o texto inteiro, tá bom? Eles estavam no meio de uma primeira grande, extremamente importante viagem missionária.
Eles estavam fazendo algo extremamente importante: pregar o evangelho nessas cidades. E eles estavam passando por perseguições, porque a igreja ou o cristão que faz as coisas do jeito correto, ele passa por perseguições, amém ou não? Quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos comissionou a fazer, nós passamos por perseguições, nós passamos por dificuldade, nós passamos por resistência das trevas. Beleza? Até aqui tudo bem? E ele começou a sentir demais essas resistências das trevas. Ele começou a sentir demais as dificuldades, e ao invés de acompanhar o apóstolo Paulo na sua jornada, ele os abandona e volta para um lugar seguro, Jerusalém. Ele deixa a viagem e ele volta para Jerusalém, onde era um lugar em que todos os discípulos estavam, que havia segurança, em que ele podia se apoiar em outras pessoas. Marquinhos, nesse momento, ele quebrou sua missão, ele abandonou suas responsabilidades. Ele começou muito bem, mas ele deixou grandes coisas e coisas muito importantes de lado. Nós não vemos um homem que se desviou aqui, amém? Ele não volta para a antiga vida, ele não é como Demas, que abandonou completamente e amou o presente século. Ele é um homem que estava mais preocupado com a sua própria segurança, com a sua própria satisfação, e ele abandona a missão que Deus havia dado para ele. Estão entendendo isso aqui? Continua comigo. João Marcos abandona a viagem missionária. E aqui nós precisamos ser honestos com esse texto, amados. Ele não foi impedido, ele não foi enviado de volta, ele decidiu voltar, ele decidiu ir embora. Eu não quero mais. Isso revela algo importante. O problema de Marcos não era o chamado, era a sustentação emocional e espiritual. Ele não conseguiu se sustentar naquele lugar onde ele deveria estar. Muita gente hoje tem unção para começar, começa bem, faz as coisas, mas infelizmente não tem estrutura para continuar o que estão fazendo, porque confiam demais na força do seu próprio braço, e em certos momentos, quando vem que as coisas estão acontecendo, eles se apoiam muito mais neles e muito menos em Cristo Jesus. Olha o que eu já fiz, olha as atividades que eu fiz, olha aquilo que eu já conquistei. Eu já sei fazer, eu já sei chegar lá, eu já sei executar certas coisas, e agora eu tiro Jesus da equação e eu continuo fazendo de acordo com aquilo que eu quero, ou que eu gosto, ou que eu sei fazer. Vocês estão entendendo isso aqui, mano? Esse é o erro. Eu começo a me proteger demais, eu começo a me preservar demais, eu começo a abandonar certas coisas que eu faria de forma muito espontânea e muito rápida, porque agora eu quero ter o meu tempo, agora eu quero ter a minha segurança, agora eu quero ter a minha tranquilidade. Muitos têm unção para começar, mas não têm estrutura para continuar. Começa movido por entusiasmo, mas não sustenta quando vem a pressão. Amados, independente de você ser um pregador do evangelho, um missionário, independente daquilo que você está fazendo, se eu perguntar para qualquer um de vocês, nas empreitadas que vocês estão envolvidos, e são algumas coisas nós confundimos. Quando a gente fala de pregar o evangelho, a gente imagina de sair pelas nações e fazer as coisas. Mas não é só isso. Muitas vezes um casal, buscando a presença de Deus dentro de casa, está desenvolvendo o evangelho dentro da sua família. Pais ensinando os seus filhos estão vivendo um propósito, um chamado poderosíssimo. Alguns de nós aqui, amados, talvez não vamos sair para pregar em lugares muito diferentes, mas se a gente for luz dentro do nosso lugar de trabalho que Deus nos colocou, muitos aqui são empreendedores e são luz de Deus no mundo caído como empreendedores. E se eu perguntar para vocês aqui quem está sofrendo uma pressão, talvez todos levantem as mãos, amém? Só para não te constranger aí, caso você ache que a pressão é só para você.
Se nós dissermos assim, quem aqui está sofrendo pressão? Quem aqui está tendo uma dificuldade para fazer aquilo que se propôs em fazer, aquilo que tem orado para que aconteça sobre a tua vida? Rapidamente nós vamos dizer, eu estou sofrendo pressão, eu estou sofrendo dificuldade. Pressão não significa que você tem que parar de fazer aquilo que você está fazendo. Pelo contrário, quando você encontra dificuldades, quando você encontra situações que te amedrontam, que tentam fazer você parar, é aí que você precisa acelerar um pouco mais. Porque Deus ainda está fazendo muitas coisas na tua vida, e Ele quer gerar grandes coisas sobre você. Vai deixando isso entrar no teu coração nesse momento. O problema de Marcos naquele momento é que ele foi imaturo, então a pressão veio, quer saber? Eu vou parar. A pressão veio sobre o meu negócio, a pressão veio sobre a minha família, eu estou construindo uma família, eu estou preparando aqui, criar os meus filhos é muito difícil, casamento é muito difícil. Posso te contar uma coisa? Só é difícil para quem vai fazer do jeito certo, amém? Se estiver fazendo do jeito errado é facinho. Você resolve. Nós encontramos muito prazer em fazer essas coisas, é uma coisa diferente. Ser pai é muito prazeroso, mas não é fácil, amém? Estão entendendo? Beleza? Estão aqui comigo? Então houve um conflito alguns anos depois, por causa dessa situação. Vai comigo lá para Atos, capítulo 15, versículo 36. Deixa eu acelerar aqui, senão a gente não vai terminar nunca essa palavra. Atos 15, versículo 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, segunda viagem missionária: voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Entende o que estava acontecendo aqui, ó? Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele queria voltar e revisitar todas as igrejas que eles tinham plantado, tá bom? Ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo no que ele estava fazendo aqui, beleza? E aí Barnabé, que era o seu companheiro de viagem e apóstolo também, ele fala assim: boa, que legal, vamos levar João Marcos. O João não vai com a gente. Marquinhos está impedido de participar dessa empreitada, porque ele nos abandonou na Panfilha. O que vai acontecer com a profissão de fé daquelas pessoas que nos ouvirem falando desse homem que havia se perdido lá atrás? Estão entendendo aqui? É pesado, não é? Paulo foi duro, não foi duro? Mas existe um motivo pelo qual ele foi duro. Paulo, ele queria revisitar as igrejas, Barnabé queria levar Marcos, Paulo se recusa, e eles brigaram muito aqui. Aqui nós temos dois homens de Deus, dois homens guiados pelo Espírito de Deus, para que você não ache, Paulo foi malvado demais, ou Barnabé foi mole demais, tá bom? Os dois estavam sendo guiados por Deus. Barnabé, ele era um líder cristão, maduro, mas não completo. Paulo era um líder cristão, maduro, ungido, mas não completo. Vocês já estão entendendo onde eu quero chegar, não estão entendendo? Barnabé, ele era o encorajador. Ele vê potencial, ele acredita no processo, ele investe nas pessoas, ele quer ver o crescimento de Marcos. Ele não ignora o erro, mas ele não reduz Marcos a esse erro. Já Paulo, ele tinha uma visão diferente, ele era estratégico naquilo que ele estava fazendo. Existia um motivo pelo qual não dava para levar Marcos nessa viagem. Existia um motivo muito específico para esse homem não ir com eles.
porque ele estava focado na missão, ele estava preocupado com a confiabilidade da mensagem que seria pregado, ele estava avaliando o histórico ali, e não tinha havido tempo hábil ainda de uma correção daquelas atitudes. Mas se passaram bastante tempo entre Atos 13 e Atos 15, 2 anos se passaram entre uma situação e outra. Só que entenda uma coisa, nessa época as coisas demoravam muito mais para acontecer. Talvez Marcos tenha voltado ao Evangelho naquele momento, mas não houve tempo hábil ainda de Paulo tratar numa correção sobre a vida dele. Não é que nem hoje em dia que você manda um WhatsApp, você troca uma ideia e resolve as coisas muito rápido. Continua aqui comigo, vocês estão entendendo o raciocínio ou está muito complexo? Para Paulo, naquele momento, a missão exigia uma constância comprovada. Isso é um fato. O Evangelho exige uma constância comprovada nas nossas vidas. E aqui está uma chave teológica para nós. Ambos estavam certos, só que em perspectivas diferentes. Um queria restaurar Marcos, o outro estava preocupado com a missão. E houve uma discussão e uma divisão das missões e uma divisão da igreja. Ambos estavam certos, mas não conseguiram conciliar a opinião um do outro. Amada igreja, deixa eu te pastorear nesse momento. Talvez a imaturidade que haja dentro de você, de compreender o lado do teu irmão, já é divisão no meio da igreja. Já participei de muitas conversas e muitas discussões em que ambos os lados estavam corretíssimos, mas eles não se deram o trabalho de ouvirem a opinião um do outro. Vai falando amém aí, vai recebendo. Nem todo conflito é carnal, nem toda discordância é pecado. Às vezes são visões legítimas, mas elas precisam ser balanceadas e caminhar em continuidade. Nesse momento, Paulo tinha que se parecer um pouco mais com Barnabé, e Barnabé se parecer um pouco mais com Paulo. Vocês estão entendendo aqui o que está acontecendo? Tanto que eles continuaram parceiros de missão. E nós já vimos aqui que muito tempo depois, Paulo ele olha para Marcos com olhos diferentes, porque ele havia crescido como um discipulador, ele havia crescido como um líder na fé. E ele fala assim: traz Marcos para mim, porque ele é útil para o Evangelho. Discernir o tempo é tão importante quanto discernir o chamado. Marcos tinha um chamado, mas ainda não tinha maturidade suficiente naquele momento. Hoje eu prego a palavra de Deus, hoje eu estou por aí pregando, eu visito outras cidades para ministrar, nós preparamos um seminário, eu escrevi um livro, às vezes eu viajo, prego em outras igrejas. Isso hoje. Só que há muitos anos atrás, ou na verdade alguns anos atrás, quantos não foram os nãos que eu ouvi para ideias que eu tive para executar, que eu só fui executar muitos anos depois? Quantas e quantas foram as vezes que os meus líderes, de forma muito legítima, de forma muito correta, viraram para mim e disseram: não, você não está pronto ainda, se prepare nisso, arrume isso, ajuste isso. Então você vai lá e você faz. Estão entendendo? Hoje eu alcancei isso aqui, tem mais algumas coisas que eu busco alcançar na presença de Deus no futuro. Resultado, houve uma divisão, eles não conseguiram se entender. Barnabé foi para um lado, levou Marcos, Paulo foi para o outro, levou Silas. Existe um processo invisível onde Deus forma os homens, o que os homens rejeitam. Deus transforma aquilo que os homens rejeitam. Depois disso, Marcos ele sai desse palco principal, ele sai da evidência daquela missão tão importante que a igreja estava fazendo. Ele sai da evidência a fim de ser curado, a fim de ser ministrado, a fim de ser discipulado. Isso aqui é fundamental. A Bíblia não detalha esse período que ele passou ali, mas a própria Bíblia também tem evidências poderosíssimas dessa transformação de Marcos. Marcos entra em um ambiente de formação. Com quem? Com Barnabé e com Pedro, o apóstolo. A história da igreja diz que esse mesmo discípulo, ele aprendeu de Pedro.
e ele escreveu o Evangelho de Marcos, amém? Vocês estão entendendo agora de que eu estou falando? O Evangelho segundo Marcos, de acordo com aquilo que Pedro havia narrado para ele. O apóstolo Pedro narrou, Marcos escreveu. Então nós vemos um cara que vacilou no começo da sua caminhada, mas hoje ele é extremamente importante para aquilo que nós vivemos aqui 2000 anos depois. Estão entendendo? Beleza? Está chegando a mensagem aí. Paulo confronta, Barnabé restaura. Marcos, ele fez 3 coisas fundamentais. Ele não abandona o chamado, mesmo depois da rejeição. Ele aceita o discipulado, ele aceita ser corrigido, ele aceita ser ensinado, sem palco, sem visibilidade. Senta na cadeira do aluno, deixa eu te ensinar. Em terceiro, ele se permite ser transformado. Quem não suporta ser tratado, não sustenta ser usado por Deus aonde está. Deixa eu te pastorear. Você precisa passar pelo discipulado de Cristo, amados. Aquele que não quer ser corrigido se perde e naufraga na sua caminhada de fé. Nós temos aí, por exemplo, Demas. Falei que não ia falar muito dele, mas a gente tem que falar de Demas. Se no momento da correção vem sobre você, você ama mais o presente século do que Jesus, você tem um problema. Jesus tem uma graça eterna para as nossas vidas. Não é porque você falhou, não é porque você errou, que Jesus ele coloca um X nas suas costas, isso aqui não serve mais nada. Deixa ele. A misericórdia de Deus se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Não sei o que você passou no seu passado, não sei o que você tentou fazer que você não foi bem sucedido, mas Jesus quer que você faça de novo. Se coloca no lugar de Marcos agora. Vem comigo. Tá todo mundo da igreja indo para uma missão, todo mundo empolgado. Eles fizeram rifa, eles venderam coisa no bazar, fizeram cantina depois do culto. Tem uma missão poderosa que vai acontecer, um negócio maravilhoso. Aí Paulo chega para ele: Marcos, a galera tá indo aqui, mas você não vai, beleza? Se coloca no lugar de Marcos agora. Vamos tornar isso mais pessoal? Se eu viro para você e falo assim: ó, a gente está indo ali, mas você não vai, qual a sua reação? Eu sou seu pastor, amém? Por enquanto eu ainda sou o seu pastor. Talvez depois de hoje, talvez depois dessa mensagem, eu não seja mais pastor de uma maioria. Mas e se fosse essa situação? E eu dissesse para vocês: olha, tem uma questão que aconteceu lá em Atos 13, que você precisa corrigir isso, deixa para a próxima. Como você reagiria? Será que você abandonaria o chamado? Será que você aceitaria ser discipulado? Será que você se permitiria ser transformado e passaria pelo processo de transformação? É uma pergunta difícil. Como eu te disse, eu já ouvi muito não. Eu já ouvi muito não. Para estar aqui hoje, eu já ouvi muito não. Não de pessoas que hoje olham para mim e dizem assim: olha como você cresceu, olha como você foi transformado, olha como o Evangelho atingiu o teu coração e a graça de Deus veio sobre você. Vem aqui na minha igreja, vamos fazer um negócio diferente. Esses dias eu contei para um grupo a gente se reuniu em outros pastores, né? E eu contei: poxa, a gente fez um negócio tão legal lá de Apocalipse na igreja, e aí teve perguntas e respostas, e foi assim. Que legal, vem ministrar aqui. Eu falei: olha o lugar onde a gente chegou, sabe? Porque não era nem por isso que eu estava falando, eu só estava feliz de algo que foi bênção aqui para a nossa igreja. E recebi vários convites naquela mesa, com um monte de gente ali. Nós ouvimos muitos nãos lá atrás, mas deixamos ser discipulados, deixamos crescer. E eu não estou recomendando a mim mesmo, como Paulo diz, mas eu estou te dizendo: permita-se ser tratado. Eu já ouvi não de pessoas que tiveram muita sabedoria para dizer não para mim, e eu já ouvi não de pessoas que não tiveram a mínima sabedoria em dizer não para mim. Mas eu entendi que veio de Deus. O amor de Deus sobre a tua vida se manifesta como um não também.
Não é o tempo, não é a hora. Se prepara, se arruma. Vocês estão entendendo isso aqui, amados? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Vou ler de novo. Por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para Galácia e Tito para Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Agora nós estamos quase 20 anos depois de que Paulo disse não para Marcos. 20 anos depois. Paulo, mais maduro, depois de muitas viagens missionárias, ele fala assim: Marcos é importante para mim, traz ele. Eu falei que tinha uma viagem que ele não podia ir com a gente, só que agora importa que ele venha. Agora é a hora dele usar os dons dele. Agora é a hora dele manifestar aquilo que Deus colocou sobre o coração dele. Paulo não estava administrando a vida de Marcos. Paulo estava sendo apenas um instrumento de Deus na vida de Marcos. Talvez você tenha escutado muitos nãos no passado. Talvez Deus tenha fechado algumas portas para você porque não era a hora. Mas existe um momento, e esse momento vai chegar sobre a tua vida. Talvez hoje, talvez daqui uma semana, talvez daqui a um ano, em que aquela porta que estava fechada, porque você era imaturo naquele momento, e tudo bem ser imaturo, amém, amados? Todos nós já engatinhamos no chão e já comemos terra, amém? Agora a gente sabe tomar banho e se vestir para vir para a igreja. Todos nós em algum momento já fizemos algo errado, já dissemos algo que não deveríamos ter feito, já pecamos, já erramos, e agora alcançamos algum tipo de maturidade. Vai chegar o momento que aquilo que Deus colocou dentro de você vai se escancarar de forma poderosa. Assim como Paulo escreve para Timóteo: traz Marcos porque ele é importante. Isso Deus vai dizer sobre a tua vida: traz Marcos porque ele é importante. Muda para o teu nome. Traz Henrique porque ele é importante aqui para mim. Ele é útil para a pregação do Evangelho. Aquilo que está dentro dele, o dom dele, vai ser poderoso para causar uma mudança. Aquilo que Deus já colocou dentro de você, o plano, o sonho, talvez algo que você tenha errado e engavetado, Deus está tirando de dentro da gaveta para você executar mais uma vez, porque Deus acrescenta a maturidade no teu coração. Vou te falar uma linha do tempo. Atos 13 aconteceu em aproximadamente 47 depois de Cristo. Atos 15 aconteceu entre 49 e 50 depois de Cristo. A carta de Paulo a Timóteo, escrita, foi entre 66 ou 67 depois de Cristo. 20 anos depois, mais ou menos, de que Marcos havia errado com Paulo. Estão entendendo aqui? Nós temos um homem que amadureceu como discípulo e virou um grande evangelista. E nós temos um apóstolo que errou talvez na forma de falar. Ele estava correto naquilo que ele estava fazendo, mas errou na forma de discipular. Mas ele foi amadurecendo a ponto de olhar para o seu discipulado com carinho, com cuidado. Nós precisamos amar as pessoas com um amor maduro. Amém, queridos? Continuam aqui comigo? Quase 20 anos de processo. Não quer dizer que demorou 20 anos para Paulo mudar a opinião. Isso deve ter acontecido muito antes, porque ele só registrou ali. Mas nós vemos um processo sendo transformado. E eu quero te fazer uma pergunta: o que são 20 anos para Deus na tua vida? Eu quero que aconteça agora. Eu quero que a minha família seja salva hoje. Eu quero que o meu negócio aconteça hoje. Eu quero que a minha resposta venha agora. Deus, se o Senhor não falar comigo, eu não volto mais para essa igreja. Não é no nosso tempo, amado discípulo do Senhor Jesus. É no tempo do Senhor. Tem orações que estão sendo respondidas hoje que eu fiz há 10 anos atrás. Tem orações que estão sendo respondidas hoje que foram de 5 anos atrás. O que são 5 anos na nossa vida, amados? Eles passam como um piscar de olhos. Eles passam muito rápido. Que estejamos atentos ao mover de Deus. Nem todo não de hoje é definitivo, nem todo erro desqualifica um chamado. Pessoas podem amadurecer longe de você, mas Deus não termina com eles.
Parênteses, voltando para Demas mais uma vez. Tem pessoas que foram bênção na estação passada e hoje abandonaram Jesus. Estou falando você, abandonaram Jesus. Se você perseguir essas pessoas, você vai ter um problema. Se você beber daquilo que essas pessoas estão bebendo, você vai ter um problema. Paulo fala para Timóteo: Demas abandonou a missão. Não vamos atrás dele, porque a gente não pode consumir aquilo que ele tem. Esperemos que ele volte. Existe uma diferença entre a ovelha perdida e o filho pródigo, tá bom? A ovelha perdida se perdeu, ela errou, o bom pastor vai atrás, certo? O filho pródigo, o pai espera que ele volte. Diferença absurda. Entenderam isso aqui? Beleza? O filho sabe o caminho da casa, a ovelha não sabe como voltar. Beleza? Estão entendendo isso? Não vamos atrás de Demas. Não adianta a gente beber da mesma coisa que Demas está bebendo, senão a gente vai se contaminar. A gente tem uma missão para seguir. Observe os frutos. Aqueles que caíram, se chama de volta, mas você não vai lá buscar aquilo que eles estão buscando. Saiba diferenciar as coisas. Amém? Não caia na sua profissão de fé por pessoas que amam mais esse mundo. Foi bênção na estação passada, mas não dá para eu voltar lá e estar com ele. Eu amo, mas não dá para eu sentar nessa mesa por enquanto. Eu espero ele voltar. Eu espero ele vir. Estão aqui comigo? Vocês estão entendendo isso, amados? Barnabé enxergou potencial, Paulo enxergou risco, mas Deus enxergou o propósito em cima de todas as coisas. Deus permitiu que isso acontecesse, para que o propósito se concretizasse 20 anos depois. O homem que disse não leva ele, um tempo depois diz traz ele aqui porque ele é extremamente importante. Talvez você tenha sido essa pessoa que disseram não chama fulano não está preparado para isso, não puxa essa pessoa aqui agora não. Agora vai começar a dizer traz ele lá porque aquilo que ele tem é necessário. Talvez tenham oportunidades de emprego que as pessoas falaram para vocês não traz essas pessoas não, eles não estão preparados. Só que se você abandonar a missão nesse momento que você escuta não, sua vida pode acabar ali, amados. O propósito pode acabar ali. É um não agora. Por que é um não? O que me falta? Eu vou aprender e eu vou aperfeiçoar. Não é amor de Deus sobre a tua vida. Não é maturidade de Deus vindo sobre o teu coração. Não é ensino de Deus sobre a tua vida. Não tome isso para os teus sentimentos. Não é sobre não é sobre quem você é sobre aquilo que você ainda está aprendendo. Vocês estão entendendo isso aqui, amados? O não é amor. E o que acontece nesses 20 anos? Marcos ele se transforma de instável para confiável, de impulsivo para constante, de desistente para perseverante. Paulo também amadurece. Ele passa de uma avaliação rígida para um discernimento restaurador. É isso que ele escreve para os coríntios. Nós vivemos o ministério da reconciliação. Ele passa de rejeição momentânea para reconhecimento tardio. A capacidade de revisar os nossos julgamentos à luz do crescimento de alguém, crescimento da palavra de Deus e nosso crescimento. Reavalie as coisas da tua vida de tempos em tempos. Perceba se ainda continua. Se é como Demas que abandonou, amém. Mas pode existir um Marcos na tua vida que lá atrás não fazia sentido e agora você pede para trazê-lo. Talvez você seja esse Marcos que errou lá atrás e agora Deus está dizendo: traga aquele que falhou lá atrás. O erro não define a sua identidade, porque Paulo não fala para ele assim: traz o desistente lá, traz Marcos, ele tem um nome. Amém, queridos? Vocês estão muito quietos para uma igreja pentecostal. Paulo, ele é um líder que toma decisões difíceis. Ele tinha uma responsabilidade de liderança.
Isso mostra um discernimento sobre o momento, um compromisso com a missão, acima dos sentimentos dele. Talvez tenha sido triste para ele também deixar Marcos passar, ou ele havia sentimentos ali, mas ele enxergou um risco naquela situação, e ele falou: eu não posso fazer isso aqui, eu posso colocar todo o resto em risco. Ele teve coragem de dizer não, mesmo causando ruptura. Nós precisamos ser corajosos em dizer não no momento correto, na estação certa. Paulo foi um líder que ele não romantizou a imaturidade. Ele é imaturo, mas ele vai chegar lá. Não, peraí, tem um limite, você precisa aprender. Tá tudo bem errar, mas não insista no seu erro. A graça de Deus requer compromisso nas nossas vidas, amém? Jesus já nos perdoou de todas as coisas. Você não conserta situações para merecer o amor de Deus, você já merece o amor de Deus. Mas porque a graça de Deus está derramada sobre a tua vida, você tem uma chance de tentar de novo e ser bem sucedido na presença dele. Marcos abandona uma missão lá atrás, mas ele começa a exercer e ganhar o reino. O chamado sem constância, ele vira um risco para o reino de Deus. Porque quantas e quantas pessoas não entram e saem da igreja por atitudes de pessoas inconstantes? Estão aqui ou não? Uma que você não deveria ser guiado ali por estar ou não estar pelas atitudes das pessoas, mas por Jesus que está presente naquele lugar. Jesus está presente na igreja, você está na igreja, amém? Mas nós somos pessoas que nos relacionamos. O cara está bem, eu estou na igreja, o cara caiu, eu caio também. Não beba da mesma água de Demas, amém, amados? Acima de tudo, um líder que evoluiu. Paulo reconheceu. Lá atrás eu fui um pouco duro, mas agora traz ele aqui, ele amadureceu. Ele entendeu o que eu falei lá atrás, mesmo difícil. Paulo não ficou preso na primeira impressão, ele se permitiu amar a Marcos. Paulo reconhece crescimento nos outros. Paulo se permite mudar de opinião. Isso aqui é maturidade espiritual. Mudar de opinião é crescer espiritualmente. Para que nós vivamos o Evangelho, nós precisamos desaprender algumas coisas que nós aprendemos e aprender coisas novas. Certas coisas precisam ser apagadas da nossa mente. O que isso representa para Marcos? Ele falhou. Nós não negamos a falha dele. Só que ele não desistiu depois de ser negado, de ser rejeitado. Ele aceita o processo. Ele não quer a posição, ele não quer a visibilidade. Ele aceita ser curado, ele aceita ser transformado. Ele se permite ser discipulado. Ele se submete ao crescimento. Ele troca a visibilidade por formação. E isso é raro nos dias de hoje. Como eu falei, se você estivesse no lugar de Marcos hoje, talvez você abandonaria a fé por ouvir um não em algum momento. Talvez você abandonaria a sua carreira por ouvir um não. Meu chefe falou isso, falou um não desse jeito, falou que eu não estava preparado, então eu saí, mudei de carreira, vou vender coco na praia, sei lá. Estão entendendo isso? Se é não hoje, o que me falta para que Deus abra essa porta? Temos que ser bons mordomos da palavra que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, bons administradores de tudo que Deus está nos dando. Ser um bom administrador também é crescer, também é ser corrigido. Ele se torna útil, não apenas disponível. Ele cumpre o propósito maior. A graça, amados, ela não anula a nossa disposição e disponibilidade. A gente não tenta de novo para que Deus nos aceite. A gente tenta de novo porque Deus já nos alcançou e liberou graça sobre as nossas vidas. E eu creio no meu coração que existem pessoas aqui nessa noite que no passado tentaram e falharam, começaram, mas não terminaram, foram desacreditados por outras pessoas, foram rebaixados, foram diminuídos, e se sentem como Marcos talvez se sentiu em Atos 13. Talvez você tenha entrado aqui nessa casa pensando assim: eu perdi a minha chance. Eu tentei, me esforcei, mas eu perdi a minha única chance, que era aquela. Só que a história de Marcos, ela não acabou ali em Atos 13.
Muita coisa aconteceu depois e vai acontecer com você também. Deus não cancela um propósito por causa de um fracasso. Deus não cancela o seu propósito porque você não aceitou a missão naquele momento. Deus é um Deus que Ele vai remir o tempo. É tempo de voltar. É tempo de aprender. A graça te encontra, mas ela exige uma resposta sua nessa noite. Tentar de novo não é retrocesso, é fé. Eu vou voltar para aquele lugar onde eu fui rejeitado, vou retroceder, não. É fazer de novo, porque Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Você abandonou no meio do caminho, estava dando certo, mas a pressão veio sobre você e você fugiu, voltou para Jerusalém, para um lugar seguro. Não volta, amados. Segue a missão. Eu vou ter que começar de novo. Não, volta para o lugar onde você parou. Satanás muitas vezes vai dizer isso no teu ouvido: começa de novo. Não, volta para o lugar onde você parou, porque Deus ainda quer concluir a obra que Ele tem para a tua vida. O problema nunca foi tentar e errar, mas parar de tentar, parar de insistir, parar de seguir. Existe um amadurecimento de Deus sobre a tua vida. Não importa se você seja novo ou velho, existe um amadurecimento de Deus sobre o teu coração. O esforço é diferente. Antes ele era impulsivo, ele era emocional, ele era imaturo. Agora ele é intencional, ele é discipulável, ele depende de Deus. Isso é maturidade. Você não perdeu o chamado, você estava sendo preparado para ele. O fracasso não foi o fim da sua história, foi o início do seu amadurecimento. Deus está te dando uma nova chance, não para repetir o erro, mas para viver o propósito. Quem permanece depois da queda caminha com mais autoridade. E só algo que o Espírito Santo me tocou agora nesse momento. Quando você for lembrado, quando você for colocado no seu lugar, lembre-se das pessoas que te honraram, te trazendo para esse lugar. Lembre-se das pessoas que te trouxeram de volta. Lembre-se dos Barnabés que confiaram em você, dos Paulos que foram ousados para te dizer não, e dos Paulos também que depois restituíram por completo. Talvez muitos aqui foram pessoas que foram rejeitados no passado, foram desconfiados, foram diminuídos. Mas lembre daqueles que confiaram em vocês, que investiram em vocês. Tá bom que alguns de vocês aqui fui eu que fiz isso, não é por mim que eu estou falando, não é porque eu desejo honra, amém? Mas é porque é um princípio espiritual. Essa palavra eu recebi de Deus depois de ter honrado uma pessoa que confiou em mim, que confiou no meu chamado. Isso se desdobrou na minha mente de forma muito clara. Honre aqueles que te colocaram no lugar que muitos acharam que não era seu. Honre aqueles que oram por você, que caminham com você no dia a dia. Se eles se desviarem, eles caírem, continue os amando, continue os respeitando. Só não bebe da mesma água que eles, amém? Não vai cair junto. O apóstolo Paulo disse uma coisa muito difícil de se dizer nos dias de hoje. E eu creio que o Espírito Santo quer nos levar para esse lugar de sermos transformados. Não que eu tenha alcançado alguma coisa extremamente espiritual, mas naquilo que eu imito Jesus, eu quero encorajar essa igreja que eu amo tanto, que eu me entrego tanto, a que vocês me imitem como eu tenho imitado Jesus. Não porque eu sou que pastor maravilhoso, que máximo que ele é. Não, eu tenho vários erros. Se quiser eu faço uma lista para você de todos os meus erros. Amém? No culto passado, o que eu falei? Não deixe que Jesus te engane. Errei feio no que eu falei ali. Falei sem querer. Eu me corrigi na hora, graças a Deus. Não passou batido. Não que eu tenha alcançado algo mais espiritual, mas se você recebeu alguma mensagem desse altar,
Viva essa mensagem. Se você recebeu algo, deixa o teu coração ser discipulado por aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Se Jesus nos colocou aqui nessa igreja como pastores, Ele tem um motivo pelo qual só Ele sabe. Talvez algo que esteja dentro de nós seja aquilo que Deus quer trazer sobre a tua vida. Deus quer transferir sobre a tua vida. Enquanto isso eu sigo aprendendo. Enquanto isso eu sigo sendo ministrado e discipulado por outros pastores. Amém? Amém, queridos? De forma muito ousada e muito temerosa que eu digo isso nessa noite. Nos imitem, a mim e a pastora, conforme nós temos imitado Jesus. Abre teu coração para você ser discipulado. Eu não quero dizer não para você porque eu não gosto de você. Eu quero dizer não para que você cresça. Abre teu coração para que nós possamos te amar. Uma das questões que Paulo fala para a igreja é assim: coríntios insensatos, nós derramamos tanto amor sobre vocês, por que vocês não abrem teu coração e nos amam de volta? Vocês não nos devem nada, amém, amados? Só nos deixa discipular e pastorear vocês. Deixa o teu coração ser aberto para que Jesus possa nos ministrar, porque aquilo que eu desejo é que Cristo seja formado em mim, na minha família, e seja formado em você. Eu quero que no grande dia, quando Jesus voltar, todos nós nos alegremos da volta dele. Todos nós estejamos no mesmo lugar, ao redor da mesa. Todos nós estejamos ali, nos alegrando da salvação, nos alegrando da presença de Deus. E não só aqueles que estão aqui, mas aqueles que vão chegar também, amém? Essas cadeiras que estão vazias aqui, mas nos céus já tem os nomes separados para as pessoas sentarem aqui. Os meus familiares, os seus familiares, os meus amigos, os seus amigos. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça.